Olá, estamos começando mais um TVR Esporte, o programa de esporte diferenciado feito para você. O filósofo Sócrates falou um dia que sábio é o homem que transforma informação em conhecimento. Mas no mundo do esporte, nos bastidores esportivos, nem sempre essa informação chega do jeito que a gente queria. Muitas informações que não interessam à sociedade é enfiado para debaixo do tapete, é escondido, é guardado por parte dos cartolas, das comissões e de alguns interessados escusos aí. Para poder fazer a diferença, como o TVR Esporte é sempre um programa diferenciado e é feito para você, nós vamos a partir de agora, todo último semana do mês, nós traremos aqui alguém para contar alguém que conheceu alguma testemunha ocular da história, para te contar algum fato que não te contaram, que foi escondido por debaixo do tapete. E isso mesmo, o TVR Esporte quer mostrar para você aquilo que não mostraram. E para estrear esse quadro que não te contaram hoje, nós estamos recebendo aqui a presença do Dida, né? O Dida, preparador físico, Aparecido Ferreira, preparador físico conhecido como Dida, veio aqui nos contar um pouco de uma história que eu tenho certeza que não te contaram. Olá, Dida, tudo bem? Olá, bom, Rogério. Eu agradecido por estar aqui mais uma vez, né? Exatamente, Dida. O Dida, para que vocês saibam, para poder qualificar, quem que é esse rapaz que veio contar essa história? O Dida é preparador físico, né, Dida? O Dida há muito tempo milita como preparador físico em grandes clubes, já passou por grandes clubes, personal trainer capacitado. Dida, conte-nos um pouco da sua carreira. Sim, eu comecei com futebol, na verdade, em 2001, Bolinho. E tem algumas coisas, como você falou aqui, aconteceu e ninguém ficou sabendo, né? Uma das coisas foi os 2 prêmios que eu ganhei, né, da Associação Paulista de Futebol, como melhor preparador físico do estado de São Paulo. E na Sorocaba ninguém ficou sabendo, né? Engraçado. Não anunciaram, né, Dida? Aqui não. E meu cunhado mora em São Bernardo, ele viu numa revista de São Bernardo. Ele falou, puxa vida, ligou pra mim, você ganhou o prêmio? Eu falei, ganhei, legal. Mas em Sorocaba ninguém tá sabendo? Eu falei, não, eu, minha esposa e o pessoal da Montana, onde eu trabalhava, né? Então, minha carreira, e assim, falando da minha carreira, né, eu trabalhei em São Bento, né, nas indas e vindas, né, de 2001 até 2010, né, que trabalhei de verdade. Depois tive uma passagem bem rápida agora, último 2013, mas foi coisa de 15 dias só. Tá certo, isso aí, Dida. Então, para ver também que não é só as histórias dos clubes, as histórias como se fala, das entidades esportivas, das modalidades esportivas que são enfiadas para debaixo do tapete. Às vezes o profissional que também joga mais aberto, franco e direto, às vezes também não interessa a imprensa local dar um destaque como esse, né, Dida? No fim, um jornal lá de São Bernardo acabou anunciando, acabou destacando esse importante prêmio que você ganhou. Isso porque é um profissional sorocabano, né? E foi destacado pelo Jornal de São Bernardo. Mas isso nós vamos mudar, por isso o TVR Esporte faz um programa diferente para você, para que você conheça os verdadeiros profissionais por trás disso tudo. Mas, Dida, vamos falar agora do que... Vamos apimentar um pouco, que o telespectador está querendo saber um pouco dessa polêmica do quadro que nós estamos estreando hoje, o que não te contaram. Você, em 2007, você quando preparador físico das categorias de base do Esporte Clube São Bento, Dida, aconteceu alguns fatos curiosos. A gente sempre defende aqui as categorias de base, né? Nós aqui, nosso comentarista, o Luizinho Costa, nós sempre defendemos a importância que são as categorias de base que pode gerar craques e pode gerar receitas para os clubes. E prova disso é a história que você vai nos contar agora de como um clube pode ganhar ou também ele pode perder, se é que perdeu, quando trata de forma displicente suas categorias de base. Não é verdade, Dida? O que aconteceu, Dida, quando você era preparador físico do Esporte Clube São Bento? Olha, aconteceu alguns fatos assim curiosos com a gente, que nós trabalhamos lá, que primeiro aconteceu assim, a gente estava classificado no Campeonato Paulista, né, para as oitavas de final. E na semana, o presidente era o João Câncio, daí outro presidente assumiu e falou, acabou a categoria de base, a gente não vai montar mais a categoria de base. E nesse meio tempo, a cabeça dos meninos virou aquele tumulto todo, falou, não vamos jogar mais, tal, beleza. Acabou o campeonato, né, e daí o pessoal, aquele menino, aquele outro. Aí a gente, o que a gente vai entrar no assunto de jogador que é formado e o clube não ganha. E é engraçado, porque eu trabalhei com os meninos, eu tenho aí 7, 8 nomes que Ó, o camisa 10 do Audax. Então, Dida, é assim. Então, por exemplo, vocês vinham, tinha um time estruturado. Tinha dois na times. Presidência do João Câncio. Do João Câncio. Tinha um time estruturado. O time vinha bem no campeonato sub-20, pelo que você me fala. Vinha bem, ganhando todos os jogos, vinha numa competição, vinha forte na competição. Isso.
teve uma transição de diretoria, assumiu um novo presidente. Quem que foi o novo presidente que assumiu? O Davi Ferrari. Assumiu o Davi Ferrari, saiu o João Câncio, que vinha fazendo esse trabalho de base e o time vinha tendo retorno. O Davi Ferrari entrou, simplesmente acabou. Ele acabou com a base. Né, falou que ia acabar com a base e isso já foi um banho de água fria nos meninos que vinham tendo um bom resultado. Aí eu não sei o motivo que ele quis acabar a base. Ele tinha um atrito com o treinador, né, que era o Marcelo Conte na época. E não sei o que aconteceu entre os dois, né? Nem procurei nem ficar. Isso já desmotivou todos os meninos. Já desmotivou os meninos. E nesse tempo, quando acabou o campeonato, aí você foi ver, pô, tinha um menino chamado André, o Palmeiras pegou ele. Pegou, de graça, saiu de graça pro Palmeiras. E então jogava aqui na base. Já jogava na base. É o menino que joga no Red Bull da Austrália hoje, é destaque lá. Aí pegou o Rafinha, o São Paulo pegou o Rafinha, vem Rafinha. Que depois foi pro Audax, é o camisa 10 do Audax. Aí o Corinthians pegou o Bruno Donizete, que foi revelado na Copa São Paulo 2012. É o camisa 10 que jogou pro 15 Piracicaba agora. E que tem mais jogadores. Fora, a gente está falando agora, recentemente, 2007. Exatamente. Mas eu tenho história lá atrás também, de 2002, que a gente tinha 2 jogadores que jogou o Campeonato Brasileiro para Cruzeiro, hoje joga no time grande da Itália, no Cagliari da Itália, que é o Nenê, que o São Bento também não ganhou nada. Então, Dida, olha só. O time, a base estava montada. São Bento tinha uma categoria de base. Vocês vinham fazendo um bom trabalho, desenvolvendo um bom trabalho. O técnico, você era o preparador físico, o técnico era Marcelo Conte. Uma das últimas revelações do São Bento. Porque, como nós comentamos aqui quando recebemos a presença do Ney Ross, foi uma das últimas revelações de São Bento, foi Marcelo Conte, foi Tupanzinho e foi Guinei. Uma das últimas vendas, né, dos últimos valores que entraram, que nós sabemos que entraram nos cofres do São Bento, através de negociações abertas assim, de jogadores. Marcelo Conte, você fazendo um belo trabalho, ou seja, com grandes possibilidades de revelar novos talentos, um presidente dando esse apoio. Daí vem um outro presidente, assume por desavença com o técnico, Marcelo Conte, ou não sabemos quais os desentendimentos políticos, simplesmente fala, vai acabar a categoria de base. Foi isso que aconteceu. Os meninos já desmotivaram, não tiveram mais um bom campeonato. Desfez isso tudo, os jogadores que poderiam ter dado retorno para o São Bento se tivesse continuado, acabaram sendo aproveitados pelos clubes, é isso? Foi aproveitado em outros clubes, e foi o que aconteceu com 80% do elenco. Aí a gente via ter um menino chamado Guga, que jogava com a gente, hoje joga na Bélgica também. Mas foi uma coisa assim, que ficou muito por baixo do pano, a gente não sabe realmente. O São Bento, eu tenho certeza que não ganhou R$1 nisso aí. Isso é importantíssimo, Dida. Não ganhou Bom, nada. agora nós vamos sair por um intervalo rápido, vamos voltar no segundo tempo do programa e agora nós vamos bater nessa ferida, vamos mexer mais um pouco aí, né? E quero dizer que assim, os nomes que nós citarmos aqui, tá aberto o programa, tem direito à resposta, pode vir aqui se defender, pode vir aqui dar a sua versão. Então nós citamos aí o ex-presidente João Câncio, nós citamos aí o ex-presidente Davi Ferrari. O programa, o espaço é democrático, aqui o espaço é aberto para que você venha esclarecer essa história que não foi contado para você, telespectador, que eu espero que continue com a gente, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Não saia daí. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Venha apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários.
uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Estamos de volta com o seu TVR Esporte, obrigado por ficar com a gente. Falamos no primeiro tempo do programa, estamos falando aqui de um assunto meio polêmico, que são aquelas histórias, os bastidores do esporte, que são enfiados por debaixo do tapete, sem sabermos muitas vezes por quê, não é verdade? E são colocados debaixo do tapete e você não toma conhecimento disso. Mas aqui, o que não te falaram, o TVR Esporte vai te falar agora, entendeu? Dida, então, voltando ao assunto do primeiro tempo do nosso programa, você falava que quando acabou com a base, quando o presidente Davi Ferrari assumiu o São Bento, acabando com o projeto de base, alguns jogadores que vinham fazendo um bom trabalho lá, vinham apresentando um bom futebol, acabaram ficando vagando, a esmo. E você descobriu depois, e até mesmo hoje, grandes nomes grande parte desses jogadores tornaram-se grandes nomes em alguns clubes por aí. Isso, verdade. E só frisando, assim, que você falou, a gente falou sobre o Davi Ferrari, eu tinha trabalhado com ele antes e depois, né? Foi um ótimo presidente de São Bento, subiu o São Bento, tudo. O único problema foi, assim, que eu fiquei chateado, foi ele ter acabado com a base, que a gente tinha dois grandes times, né? E foi muito jogador vendido, com certeza empresário que ganhou dinheiro. O São Bento não ganhou nada, como a gente falou no primeiro bloco, não ganhou nada. Se a gente pegar os dois times, o 15 e o 17, dá na faixa de 12 a 13 jogadores. Que poderiam ter sido comercializados pelo São Bento, poderiam ter gerado caixa para o Esporte Clube São Bento. E a gente está falando de agora, de 2007, né? Praticamente faz pouco tempo. Mas lá atrás, teve mais jogadores que saiu, que aí não era da minha época, né? Eu não sei, mas que podia ter gerado um dinheiro para o São Bento ter seu próprio CT, ter um clube centenário. Não ter precisado fazer campanha, passar do chapéu para poder reformar ali o Humberto Reale, né, Dida? Só frisando também, Dida, que claro que nós não estamos questionando aqui a administração Davi Ferrari. Até porque Davi Ferrari, todos sabem que ele levou o time à primeira divisão em sua gestão, não é verdade? Nós estamos falando de categoria de base, especificamente categoria de base, que é o que nós sempre defendemos aqui, a importância disso. Esses craques que hoje estão nesses clubes, se tivessem permanecido o trabalho em categoria de base naquela época, né, poderia ter reforçado o próprio time que subiu na gestão da Davi Ferrari, ou então o time depois que veio na gestão do Manente, que acabou caindo, descendo, né, para A3, caiu para A2, depois caiu para A3, poderia ter reforçado, ou poderia ainda hoje, como estão dando frutos, hoje alguns clubes por Brasil e também até no exterior, poderiam hoje estar dando mais resultados, não é verdade? Realmente, dentro dessa história aí que a gente tem de São Bento, tem uma história também que foi muito polêmica de São Bento, né? Que usaram o São Bento como barriga de aluguel. Barriga de aluguel. Como que foi isso? E foi uma época que, eu não lembro exatamente o ano, mas foi um dos clubes que mais vendeu jogador no estado de São Paulo. Só que o São Bento não ganhou nada. Os caras vinham registrados jogador no São Bento e vendiam para fora. Né? Não sei se você ficou sabendo dessa história. Não, o telespectador não ficou sabendo, com certeza. Com certeza. Foi assim. Como que fazia? Uma empresa de fora usava o nome de São Bento? Usava o nome de São Bento, registrava o jogador no São Bento e vendia. Só que o São Bento não ganhava nada. Quem ganhava era a empresa que registrava o jogador. Entendeu? E usava o nome de São Bento. E eu usava o nome de São Bento. Em 2010 também eu trabalhei em São Bento, na Copa São Paulo. Um time montado, que não foi bem na Copa São Paulo, mas tinha ali 4, 5 jogadores que poderia ter sido usado no profissional. Foi o ano que caiu, não quiseram usar, não quiseram lançar os meninos, e foi menino que foi... tem menino jogando no Canadá hoje, que é o próprio Bruno, que joga no Toronto do Canadá. Ele era desse time em 2010. Recente. Quer dizer, o São Bento não ganhou R$1. Teve um menino, voltando lá atrás, 2002, o Rodrigo foi vendido para o Cruzeiro. Eu trabalhava no Sub-20 esse ano. Ele foi vendido para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha uma parceria com o Ipatinga, não sei se você lembra disso aí. Exato, lembro. Ele foi vendido, o São Bento não ganhou nada. Foi um empresário que intermediou, que levou ele chegou no São Bento de graça.
Agora sim, quando o empresário intermedia isso, Dida, a diretoria tem grande culpa. Porque o empresário não entra no clube de gaiato, ele entra com a aval da diretoria, seja com conhecimento do seu presidente ou não, mas sempre entra com a aval de algum diretor, seja do gerente de futebol, seja do diretor de futebol, ele não entra, não interfere assim no clube sem que tenha passado por alguém. Alguém sabia disso. Será que alguém não ganhou esse dinheiro com a negociação desses jogadores? Não ganhou lá uma caixinha, uma participação do empresário? Ou então, muitas vezes às vezes o técnico é acusado injustamente por ganhar dinheiro por fora, por colocar determinado jogador, mas muitas vezes o técnico também é obrigado a fazer isso a mando de algum diretor. Eu vi isso aí já em alguns clubes, que nós vamos falar mais para frente, do técnico ser obrigado a colocar esse ou aquele jogador, porque o pai do atleta fornecia comida para alguns atletas, né? O Luizinho Costa já falou disso aqui também, logo lá no começo dos nossos programas, que o pai do atleta fornecia comida e o clube, talvez por falta de caixa, o clube colocava esse jogador lá. E por detrimento de talvez alimentar um ou outro jogador, o clube deixava esse jogador que nem sempre era rentável, era produtivo no futebol para o clube, e deixava de repente um jogador sem empresário, um jogador que não tinha ninguém que falasse por ele, mas bom de bola fora. E daí depois esse jogador acabava sendo descoberto por outro clube e esse clube ganhava dinheiro e o São Bento não ganhava nada. O São Bento ganhou só o Marmitex. Isso muito acontece, né? Aconteceu, acontece, e se não fizerem nada vai continuar acontecendo, né? E por isso que a gente fala que o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Você vai assistir uma categoria de base, vamos dar um exemplo, não é desmerecendo ninguém, falando de nome, você vai assistir Hortolândia e Sumaré, aí você vai assistir São Paulo e Corinthians, é o mesmo nível. E não é para ser o mesmo nível, de jeito nenhum, entendeu? O ano que nós trabalhamos aqui em 2007, poxa, nós fizemos grandes jogos aqui, ganhamos do Corinthians, que era, na época, o Corinthians era 100% do Campeonato Paulista. Pô, era um time de verdade, era um time bem montado, bem trabalhado, a gente trabalhava muito em cima desse time aí, a comissão técnica nossa acreditava que ia render frutos para o São Bento. O próprio João Câncer, ele falava, pô, aqui vai sair jogador, vai render alguma coisa. Ele estava certo. Saiu o jogador. Não, ele saiu, mas não saiu para o São Bento. Não para o São Bento, mas saiu o jogador, ele estava certo. Aí a gente questiona, para onde foi o dinheiro? Igual você falou, alguém da diretoria estava envolvido com algum empresário que tirou dele. Isso aí é certeza. Sim, porque o empresário não ia levar esses jogadores à toa. Os jogadores não chegaram aqui sozinhos, né? Não tem como você pegar um produto sem passar por alguém para poder vender, entendeu? E o São Bento ficou, aí, igual você falou, aí caiu na boca do povo o nome do técnico, a nossa comissão técnica, os caras estavam ganhando dinheiro lá. Ganhando dinheiro de quem? Entendeu? A gente recebia do São Bento só. A gente via que um jogador ou outro já estava sendo negociado. Lá, a gente dentro, trabalhando, a gente via de empresário comentar, viu? Eu estou negociando a tal menino. Tinha um menino que jogava aqui, o Netinho. Quando nós fomos jogar contra o Palmeiras, um funcionário do São Paulo chegou no CT junto com a gente e falou, Netinho não joga hoje. Ele é jogador de São Paulo já. E já estava negociado. Mas para onde foi o dinheiro desse menino? É verdade, Dida. Então é isso. Você torcedor que vai ao estádio, entendeu? Você que acompanha o clube pelas redes sociais, você que veste a camisa, vai lá e agita a bandeira, não vá brigar em campo. Isso é besteira, nós sempre somos contra a violência, isso é algo medieval, isso não é legal para o futebol, para esporte, modalidade esportiva nenhuma. Mas você pode sim cobrar, não só na arquibancada, cobrar os jogadores e o técnico, mas também ser vigilante na questão da administração do clube, da diretoria em geral e também do conselho deliberativo. Você pode acompanhar, você cobre que seja transparente, cobre o conselho deliberativo, porque desmandos como esse, não estamos falando só do São Bento, Atlético, Sorocaba, você é torcedor desses clubes, o Capivariano, o Paulista de Jundiaí, o Ituano, você é torcedor desses clubes da nossa região, da nossa cidade, da nossa região, cobre de forma mais afetiva, de forma mais inteligente, de forma mais participativa, para que depois o ônus dessa situação toda não caia sobre o clube
e não judia de você na arquibancada, da gente na turma do amendoim lá, que não judia de nós nas arquibancadas e que possa assim trazer retorno para o clube. Porque se o torcedor for vigilante, não pode haver desmando por parte nem de diretoria e nem de conselho deliberativo. E com isso também vai aliviar um pouco para que os técnicos, a comissão técnica, o preparador físico, não leve esse ônus de que levou dinheiro por fora, porque são esses que pagam na boca do povo depois, né, Dino? O Bolinho, assim, frisando também isso aí, eu sou sambentista, sou sambentista. A gente vê as coisas acontecendo errado, você fica revoltado, fala, pô, eu sou sambentista, eu queria ver o São Bento disputando o Brasileiro, Série A, Série B, sei lá. Só que, pô, é tanta coisa que a gente vê, tanto jogador passando, e o São Bento não ganhando dinheiro. A gente vê jogador passando pelo São Bento e vê o Palmeiras ganhando dinheiro desse jogador que teve no São Bento, vê o São Paulo ganhando, vê o Corinthians ganhando, entendeu? Agora, nessa nova gestão, que o pessoal está trabalhando com a base e tal, parece que estão sendo mais transparente, entendeu? Os caras estão caminhando degrau a degrau, fizeram o Campeonato Paulista no passado, esse ano já estão melhor, até ganharam do São Paulo, né? Ganharam do São Paulo. Eu acho que agora o São Bento está num caminho legal, está num caminho de revelar jogador, de fazer dinheiro para o São Bento em cima de venda de jogador, entendeu? Perfeitamente, Dida. Nós vamos trazer a diretoria aqui até para poder falar um pouco desse trabalho. Então é isso daí. Falamos um pouco sobre essas histórias que são colocadas muitas vezes debaixo do tapete e não chega até você. Está aberto aqui, torna a repetir para os nomes que nós citamos, para a diretoria de São Bento atual também, se quiser se manifestar. É só entrar em contato aí com a nossa produção pelo Facebook /TVR Esportes, facebook.com/TVR Esportes e marcar com a nossa produção e vir aqui para poder explicar, para poder falar como ter sido feito. Vamos sair para um breve intervalo, voltamos já no terceiro tempo com os comentários do nosso comentarista aí, sempre muito polêmico. Talvez vamos dar uma cutucada sobre esse assunto também com o Luizinho Costa. Não sai daí, voltamos já. Oferece uma variedade de produtos para o acabamento de sua construção, dando margem para a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Faça uma visita e conheça um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2980, telefone 3217-9790. Em breve, nova loja, em frente ao Hipermercado Extra Santa Rosália. A TVR apoia essa causa. O restaurante e pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Venha apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Estamos de volta, o terceiro tempo, e agora aqui no nosso estúdio já o nosso comentarista Luizinho Costa. Professor Luizinho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Bolinho. Tudo azul? Tudo azul. É isso aí. O professor Luizinho estava aqui nos bastidores, enquanto falávamos com o Dida, e eu vi que você gesticulava ali, balançava a cabeça, então você concorda com tudo isso daí. Realmente o clube perde de ganhar dinheiro, mas você concorda também que alguém ganhou? Não, com certeza. Isso aí é o que mais acontece no futebol. E hoje, podemos falar hoje, o Santos. O Santos tem o Leandro Damião, que pertence a um grupo de empresários e usa o Santos como uma vitrine. Lógico que quando ele for vendido para um time europeu, que essa é a ideia dos empresários, colocar o Damião num grande clube como o Santos, não que ele não tenha condições, ele tem condição de jogar em qualquer time, porque é um baita centroavante. Mas usa o Santos
para poder vendê-lo lá mais para frente, e aí o Santos leva uma partezinha desse bolo. Mas geralmente é assim Mas que faz acontece. parte, né, professor? O que essa negociação, essas transações sempre fez parte. Ela é legal para o clube, porque o clube ganha também. Exato. O que não pode é, como o Dida falou aqui no segundo tempo do programa, o que não pode é acontecer como nós citamos aqui no segundo tempo do programa. É tipo, só servir de barriga de aluguel, onde só o grupo empresarial ganha e o clube não ganha nada. Isso não pode. Aí não pode. É uma coisa errada, porque o clube é uma vitrine, tem os seus gastos e é impossível que ele não possa ganhar nada com a venda de um jogador. Mas, infelizmente, hoje em dia, a imprensa, o pessoal está mais em cima. Não está muito fácil, não, para as pessoas fazerem esse tipo de negócio, porque a imprensa está pegando em cima direto. Mas, eles dão um jeitinho. E se depender do TVR Sport, vai pegar mais ainda, porque a gente conta aqui. A gente conta aqui. Com certeza. Professor Luizinho, vamos para o Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Opa! O meu Corinthians, né? Entrou no G4. Mas o futebol brasileiro é uma coisa mesmo. O Cruzeiro vai ao Beira-Rio, né? Não, o Beira-Rio jogou em Caxias, e vence 3-1 a equipe do Internacional. E perde no Canindé para o Corinthians. Aliás, o Corinthians jogou no Canindé como se estivesse jogando de visita. Bem fechadinho ali atrás, só explorando, saindo na boa. O Corinthians está jogando melhor fora de casa. Jogando melhor fora de casa. Já vinha de uma vitória, né, contra o Sport, agora uma segunda vitória anima o clube. Mas essa vitória contra o Sport também, vou dizer uma coisa, aqui na gíria, é empurrar bêbado na descida, né? Porque vencer 4-1 o Sport não tem ninguém. Não tem ninguém, entendeu? Então, aquela vitória do Corinthians não serviu de parâmetro. Já a vitória contra o Cruzeiro começa a dar um pouquinho mais de moral pro Corinthians. Então foi isso, nós ligamos lá e falamos pro Mano. A vitória em cima do Sport não serviu de parâmetro. Não, de jeito nenhum. E o Corinthians veio e ganhou agora em cima do Cruzeiro, mas o Cruzeiro continua líder do campeonato. Com certeza, e é o melhor plantel do futebol brasileiro. Foi bom para nós que subimos aí. E o Palmeiras, professor Luizinho? O Palmeiras já começa a viver a era Gareca. Já começa. 2 derrotas, e ele foi esperto, hein? Esperto. Não, eu não vou dirigir, deixa o cara tomar uns 2 sapecas, aí depois 3, porque aí eu vou o assumir. interino vinha de vitórias consecutivas. Se Exatamente. ele entra e pede, que não era difícil, porque já vinha de algumas vitórias, ficava ruim. Então ele esperou o time perder, agora ele entra e vem com tudo. Com certeza, com essa parada agora que vai ter aí da Copa, eles vão ter o tempo de trabalhar, ele vai colocar, assimilar o que ele vai querer do Palmeiras e como o Palmeiras vai jogar com a cara do Ricardo Gareca. Porque com essa derrota pro Botafogo aí, a segunda derrota consecutiva, a torcida já começa a cobrar. Mas aí nós temos até que dar um desconto, que o Palmeiras sofreu essa viagem, sair de Chapecó, vir a Campinas de avião e depois se trasladar até Presidente Prudente de ônibus. Brincadeira, né? É complicado isso mesmo. Professor Luizinho, o que nós vamos falar do São Paulo, professor Luizinho? Belo jogo, segundo tempo, São Paulo e Atlético. Adorei a equipe do Atlético Paranaense. Jogando em alta velocidade, muita movimentação e um time jovem. Parabéns à administração do Atlético. Um time jovem. Deu o que ver para o São Paulo conseguir o empate. Mas o São Paulo fez bem o trabalho de casa ou não? Encontrou um time jogando em alta velocidade, e o São Paulo não é um time de velocidade. O São Paulo tem um jogador veloz que é o Oswaldo. Esse sim causava algum problema para a equipe do Atlético, porque entrava no mesmo nível. Mas o Atlético me agradou 100% pela movimentação, mobilidade, participação, um time que jogou em alta velocidade. Mas também o São Paulo teve 2 pênaltis. Um o árbitro marcou e o outro não. Que azar, o volante do Atlético, David. Em 5 minutos ele cometeu 2 pênaltis, é brincadeira? Luizinho, uma passagem rápida para nós terminarmos, nosso tempo está estourado. Uma passagem pela seleção brasileira. Fizeram o primeiro treino oficial, disse que se acostumaram com a bola. Faz muita diferença a bola? O Pelé não reclamava de bola. Ô meu amigo, jogar com qualquer bola a gente joga. Para com isso é frescura. Essa coisa de jabulã, né? Isso é frescura. Quem joga com qualquer uma. E eu não gostei da entrevista do Paixão, que disse que o time vai chegar no seu ápice no 7º jogo. Mas tem que chegar no ápice no primeiro. Se não tiver no ápice no primeiro, não vai chegar no 7º. Então no 7º vai estar voando. Tem que estar voando. Ou ele está profetizando que o time vai chegar, ou então... Ou sei lá, de repente também já está tirando o dele da reta, porque de repente o time, se não andar, ele vai falar... Ele fala, não, eu falei que no 7º jogo ele estaria bem. Queria mandar um abraço para o Marcos Borna, um dos maiores goleiros que eu joguei junto. Esse segurava. Hoje os goleiros só espalmam. Marcos Borna, aquele abraço, meu irmão. Marcos, um abração, grande nome de São Bento. E é fã assim do nosso programa. Opa, obrigado, Marcos, pela Marcos audiência. Borna. É isso aí. Professor Luizinho, obrigado pela participação. No próximo programa estaremos aqui de volta e eu, professor Luizinho e nossos convidados contamos com você no próximo programa. Até lá!